Primeiro eu queria que a senhora se apresentasse, né, para quem está assistindo, porque por mais que a gente seja um podcast de Camaragibe, eu sempre falo disso, mas a gente fala de muitos lugares e graças a Deus tem gente de muito lugar que segue a gente. Eu Isso. queria que a senhora se apresentasse aí para quem está assistindo. Primeiro, boa tarde. Queria, primeiro de qualquer coisa, parabenizar você pelo seu trabalho. Um trabalho que enriquece Camaragibe, enriquece a história de Camaragibe. Parabéns. Meu nome é Débora Lourdes Rocha da Silva, tenho 58 anos, sou moradora de Camaragibe desde sempre. Hoje estou vice-prefeita de nossa cidade, com um orgulho e uma responsabilidade muito grande. Aceitei esse desafio. E o que é que eu falo mais sobre mim, que você quer saber? Né? Sou mãe de meus gêmeos, tenho filhos gêmeos de 20 anos de idade, João e Pedro, os amores da minha vida. Sou casada com meu esposo Rocha. E tenho uma vida, sempre foi em Camaragibe, sempre morei em Camaragibe. Eu fiz o concurso público, né? Ingressei na Guarda Civil Municipal, no primeiro concurso de Camaragibe, né? Sou da primeira turma, de 1990, onde nós tínhamos 30 vagas na época para a Guarda Municipal. E aí foram aprovadas 8 pessoas na época, o primeiro concurso, era tudo muito novo, né? A gente não sabia, todos muito jovens também. E 8 pessoas foram aprovadas, né? Dessas 8, 5 eram mulheres, 5 delas. E entre as 5 eu estava lá. Então, desde 1990 estou servidora pública, sou servidora pública do município de Camaragibe, da Guarda Civil Municipal, com muita honra, com muito orgulho, segurança pública. E de lá para cá fui construindo a minha história em Camaragibe. Estive fora de Camaragibe à disposição como servidora pública da Câmara Municipal durante um período e aprendi muito quando estive na Câmara Municipal, né? Um universo gigante, diferente do que a gente vive aqui na cidade de Camaragibe de 1900, foi em 2005 que eu fiquei à disposição da Câmara Municipal do Recife, né? Uma Câmara Municipal, um espaço gigantesco, né? Da capital pernambucana, e ali eu aprendi muito, né? Profissionalmente, politicamente, e de lá para cá fui construindo minha história de vida. Em 2006, 2005 nasceram meus filhos. E aí minha história ela se confunde um pouco com a história de Camaragibe, né? De crescimento, de desenvolvimento, de muito aprendizado. Eu tenho três perguntas aqui que eu queria fazer à senhora. E tudo é coisa do meu interesse, da minha curiosidade mesmo. Certo. A primeira é, o que é que a senhora pensava em ser quando crescesse, né? Quando era criança, aquela velha pergunta, o que é que tu vai ser quando crescer? A senhora dizia o quê? Isso, o que a gente tinha como referência, que eu era apaixonada, era professora. Eu queria ser professora, eu era apaixonada pelas minhas professoras, sempre foram mulheres muito fortes, eu admirava a forma. A minha primeira professora era uma escolinha que tinha perto da minha casa, Dona Zefinha, que até hoje assim, é a referência da minha vida, a escolinha que todas as pessoas, as crianças dali da vizinhança estudavam com ela. E ela era uma mulher bonita, inteligente, eu sempre admirei. Eu queria ser professora quando criança. Foi que bom, que Isso. bonito. Não deixa de estar ensinando, né? Isso. Cursei magistério, né? Não cheguei a lecionar, mas cursei magistério, e aí depois a carreira o destino foi de acordo com o que Deus tinha previsto para a minha vida. Por ser uma mulher cristã, sempre acredito que tudo que eu faço, tudo que está previsto na minha vida, está pautado na minha fé e no que Deus tem preparado para mim. E olhando para trás, assim, de hoje, do dia de hoje para trás, em toda a sua vida, em todos os sentidos, o que a senhora mais se orgulha na sua vida? Então, eu me orgulho muito da minha trajetória, né? Da minha trajetória de vida que foi muito desafiadora, né? Como mulher, como garota, como nascida em Camaragibe, como eu já falei, mas de uma família muito humilde, né? Meus pais muito trabalhadores, minha mãe era enfermeira, meu pai trabalhador da construção civil, mas pessoas muito honradas, né? Que me ensinaram princípios que carrego até hoje. E eu me orgulho dessa trajetória, que foi muito difícil, né? Para eles também nos criar, éramos em 3 irmãos, foi muito difícil o nosso início, né? A infância, de muito trabalho, muito esforço, mas de muita fé e de muita esperança também. Então, dentro desse processo de fé, de esperança e de aprendizado na minha família, eu me orgulho dessa trajetória que foi pautada nessa minha criação. Então, nasci no lar evangélico, me criei dentro de uma igreja evangélica também,
né? Aprendi muitos princípios cristãos e princípios para a vida também humana e como pessoa. Então, da minha trajetória, realmente eu tenho orgulho dessa trajetória de ser filha de Camaragibe e de chegar até onde cheguei. Isso me deixa muito feliz e grata. Deixa eu te fazer só mais um aqui e quero te mostrar um vídeo. Se a senhora pudesse sentar com alguém, político ou não, família ou não, qualquer pessoa, para tomar conselhos. A senhora pudesse ter, sei lá, 10 minutos com uma pessoa muito importante, e nem precisa ser uma pessoa literal, com quem a senhora queria sentar para tomar uns conselhos? Sem dúvidas nenhuma, o maior conselheiro da minha vida foram meus pais. Meu pai. Meus pais sempre foram muito fortes, muito presentes, mas meu pai, ele é uma referência para mim de homem determinado, com pouca instrução, mas com muita sabedoria, né? Que nos trouxe até aqui a mim, a meu irmão, a minha irmã, que Deus levou aos 15 anos, mas a mim e meu irmão até hoje, nós somos pessoas pautadas nos ensinamentos, nos conselhos, né? Eu digo sempre que meu pai nunca bateu na gente, né? Ele nunca foi agressivo, mas as palavras e os conselhos que ele nos dava tocava tão fundo no nosso coração que às vezes a gente conversava, era melhor levar uma pizza, né? Porque ele era muito profundo nas palavras. Quem conheceu meu pai sabe. E aí é uma pessoa que eu queria muito sentar novamente, como estou hoje, né? Eu sei que ele se orgulharia muito da minha trajetória que ele construiu, conversar com ele e ouvir dele o que ele teria para me dizer hoje, sabe? Esse caminho que eu segui. Então, qual seria a opinião dele? Gostaria muito de conversar com meu pai, querido, seu João Marcolino, meu diácono João Marcolino, e com minha mãe, Dona Zuíla, que era uma mulher incrível, trabalhadora, uma mulher à frente do seu tempo, né, que já naquela época já trabalhava, já saía de casa, já ficava fora de casa 2 dias, trabalhando em hospitais para trazer o sustento para casa. É uma mulher que me inspira demais. Então, são essas duas pessoas. Você perguntou uma, mas eu tenho Não, duas. mas nada. Eu quero que a senhora veja um vídeo que quando eu gravei com ela, eu pensei, poxa, se eu tiver a oportunidade de conversar com Débora, eu vou mostrar isso aqui a ela. Tá. E aí eu fazendo uma junção, né, que amanhã tá dia 13 de maio de 2026, 44 anos de emancipação, a senhora é a vice-prefeita da nossa cidade, e quando eu vi esse vídeo, isso tem tudo a ver, fazer esse link, e aí a senhora dá sua, deixa eu lhe mostrar esse vídeo aqui. Ah, certo. Convida para Deixa eu pausar. E com isso me convida para candidata a vereadora, mulher, naquela época. Quem queria? Jamais mulher era para ficar na beira do fogo, cozinhando, ou então na beira de um tanque, lavando roupa. Aí seu Zé Lapena me convida, aí eu chego em casa espantada, fui dizer a meu esposo, né? Olha, seu Zé Lapena me convidou para ser vereadora. Na minha concepção, ele ia dizer jamais, mas ao contrário. Ele disse, por que você não vai? Eu olhei para ele e disse, que é isso, meu velho? Eu, candidata a vereadora, eu vou dizer o quê no palanque? Porque naquela época se tinha um palanque, né? Onde você ia lá falar sobre o seu desejo para com a comunidade, para com o povo, né? E eu dizia, eu vou dizer o quê em cima do palanque? Aí uma certa vez eu cheguei em seu Zé Lapena e disse, seu Zé Lapena, eu não vou aceitar, porque eu não sei falar, eu vou falar o quê no palanque? Ele disse, deixe comigo que a senhora vai falar. E assim aconteceu. No primeiro palanque que houve na rua Amar Albino Pimentel. Olha que disse que eu comecei a falar, parecia uma tagarela. O seu Zé Lapena me preparou de uma maneira que disse que eu dei um discurso nesse dia que estremeceu. E tinha muitos jovens na época que começaram a cantar Maria José em primeiro lugar. Isso eu me empolguei. E fui para todos os comícios. E com isso me convida para candidata a vereadora. Meu amigo, Naquela época. essa história faz parte da minha história. A Dona Maria José foi a minha primeira vereadora, meu primeiro voto, né? E uma das primeiras mulheres que eu votei em Camaragibe foi Maria José. Ela era amiga do meu pai, né? Eram amigos há muito tempo, ele era amigo da família, todos se conheciam. E quando ela recebeu a proposta de ser candidata a vereadora, ela conversou com todos os amigos, e um deles era meu pai. E eu estive na primeira campanha da vereadora Maria José, né? No comitê, onde ela era ali, deixa eu dizer, na rua Joaquim Cavalcante A Santana. Rua do Bradesco não. Naquela rua onde você entra pela Rua do Bradesco, pega a direita. Aham. Ali tinha uns espaços, e aí, bem pequenininho, um terraço, não lembro, onde é um restaurantezinho hoje.
E era ali o comitê dela. E eu fui para lá, ficava dando suporte, dando apoio. Fui para o comício de Maria José, esse que ela falou, né? Um caminhão enorme. Nós subimos. Eu estive lá junto com esses jovens. Na época a gente entregou um buquê, não sei se ela lembra, um buquê de rosas a ela. E eu fiz essa entrega em nome de todos os jovens de Camaragibe. Nós homenageamos a vereadora Maria José. Entregamos esse buquê de rosas a Maria José. Meu primeiro voto foi uma mulher, e foi Maria José em Camaragibe. Então, essa história é parte da minha história também, eu me orgulho muito disso. Então, acertei o vídeo. Né? Acertou. Se você perguntar a ela, ela tem uma relação com meus pais, com meus filhos, até hoje ela tem um carinho muito grande por eles. Se eu tivesse falado antes com a senhora, eu já ia dizer, mas foi bom, que aí a senhora viu o vídeo dela falando. Exatamente. Eu trouxe um presente aqui para a senhora, aí eu soube que a senhora já foi lá, porque eu estou levantando a bandeira delas. Aonde eu vou, eu disse, rapaz, vá lá, visite. Aí eu trouxe aqui para a senhora da Tapeçaria Timbi. Eita, Tapeçaria Timbi, esse lugar que a gente está resgatando. Eu fiz um vídeo, tá muito bom o vídeo que eu fiz. Olha aí. É isso, que maravilha. Nossa bandeira aqui, ó, deixa eu tirar daqui. Tá vendo como eu sou barrista? Aí eu achei uma barricha também. Perfeito, já tenho tudo. Eu tenho essa almofada aqui também. Eu tenho. Mas já deixa essa aqui. Claro, essa aqui é um presente. Muito obrigada pelo presente. Nada. E a Tapeçaria Timbi é uma referência, né, nacional. Nós estivemos lá, visitamos, conversamos com as tapeceiras, né, e esse contato com a gestão, com a Fundação de Cultura, para resgatar, para divulgar no nosso município a tapeçaria. Não é, Débora, esses dias eu fiz um vídeo com elas, Sim. 50 e poucos minutos, inclusive no final eu me lembrei da mãe de Nívia e fui lá e gravei com ela encerra o vídeo. E assisti com elas fizeram um café à tarde, a gente comeu bolo e assisti com elas. E escutando a história de cada uma, né, o porquê de cada uma ter começado, sempre foi para ajudar na renda, a maioria das vezes para ajudar na renda, porque o marido tinha algum problema aí, elas tiveram que começar a fazer o tapete mais por isso. E aí eu descobri que Camaragibe era a terra do tapete, tinha Casa Caiada ali, né? Isso. E hoje, ali em Lagoa do Carro, né? Carro, acho que Lagoa do Carro. Do Carro é a terra do tapete, porque uma mulher saiu daqui de Camaragibe, foi pra lá, ensinou e se tornou a terra. Aí eu disse, não, vamos tentar empatar também, ter duas terras do tapete, porque a gente tem o espaço da gente. Aí eu abracei a ideia delas e sempre que eu posso eu tô falando com ela, fazendo vídeo, vou me encontrar com elas na FENEARTE. Muito bom, a gente tem um trabalho com a Tapeçaria Timbi que a gente precisa resgatar. A gente precisa fazer com que os jovens, a nova geração, conheça a Tapeçaria Timbi. E é isso, conhecer, porque elas falaram que os jovens têm interesse, mas não tem visibilidade, não sabe. Isso. E a gente, quando estivemos lá, a gente conversou com Rosa para essa visibilidade, a sinalização do espaço, a divulgação daquele espaço, para que o jovem conheça. E convidar os jovens para estarem presentes, fazer uma visita, divulgar nas escolas, em todos os espaços, para que a gente leve à frente e faça crescer mais ainda o trabalho, porque ele já é grande, já está no mundo inteiro. A gente só precisa fortalecer em Camaragibe e essa é a nossa meta. Eu queria só para deixar a senhora livre, parar de lhe aperrear, que a senhora deixasse uma mensagem... Se toda aperreio fosse tu, era bom demais. Uma mensagem de feliz aniversário para Camaragibe. Então, dentro desse momento que estamos vivendo, né, do aniversário da cidade de Camaragibe, eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa de estar nesse lugar, nesse aniversário, estar como vice-prefeita, dentro de uma cidade, dentro do município que nasci e me criei, e construí minha família e construí minha vida profissional, e que Camaragibe é um berço riquíssimo de desenvolvimento, de cultura, né? E Camaragibe a cada dia mais desenvolve, cresce, se aperfeiçoa, é um ambiente que acolhe as pessoas, né? Todo mundo que chega para Camaragibe se sente acolhido. Nós tivemos uma experiência recente na entrega do habitacional e muitas pessoas não serem de Camaragibe estão chegando para cá, mas com expectativa e esperança muito grande. Porque existem outros habitacionais em outros municípios, mas muitos escolheram vir para Camaragibe. Isso deixa a gente muito feliz. Sabe que Camaragibe é uma referência, né, de acolhimento, de cuidado, de prosperidade. Então, é o meu desejo para a minha cidade, para minha família, para os meus amigos, para toda a gente querida de Camaragibe, que nós possamos cada dia mais acreditar que Camaragibe está no caminho certo, com muita fé e com muita esperança, que é o que tem na nossa bandeira. Tá, obrigado. Obrigada, querida, e parabéns mais uma vez, viu? Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, que cresça cada dia mais e pode contar conosco. Valeu? Deu certo. O conteúdo apresentado neste podcast, bem como as opiniões e pontos de vista expressos pelos convidados, participantes e entrevistados, são de responsabilidade exclusiva de seus autores.
Eles não refletem necessariamente a opinião oficial, as crenças ou a posição do Tutti Frutti havaiano, de seus apresentadores ou da equipe de produção. O Tutti Frutti havaiano atua como uma plataforma de livre debate e compartilhamento de ideias, não se responsabilizando por quaisquer declarações de terceiros que possam ser interpretadas como imprecisas, ofensivas ou que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Este conteúdo tem fins meramente informativos e de entretenimento, não constituindo aconselhamento profissional de qualquer natureza. O conteúdo apresentado neste podcast, bem como as opiniões e pontos de vista expressos pelos convidados, participantes e entrevistados, são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Eles não refletem necessariamente a opinião oficial, as crenças ou a posição do Tutti Frutti havaiano, de seus apresentadores ou da equipe de produção. O Tutti Frutti havaiano atua como uma plataforma de livre debate e compartilhamento de ideias, não se responsabilizando por quaisquer declarações de terceiros que possam ser interpretadas como imprecisas, ofensivas ou que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Este conteúdo tem fins meramente informativos e de entretenimento, não constituindo aconselhamento profissional de qualquer natureza.